A todos, imagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Ante injustiças. É legítima a tua indignação perante a injustiça. Entretanto, não te limites a acusar. Faze algo em favor do injustiçado. É compreensível o teu descontentamento diante da fome que atormenta o estômago de milhões. Entretanto, não te limites a cobrar. Faze algo em favor dos famintos do mundo. É justa a tua inquietação perante os conflitos domésticos. Entretanto, não te limites a criticar. Faze algo em favor da harmonia do lar. Para combater a sombra, é necessário projetar a luz. Ninguém apaga uma fogueira utilizando líquido inflamável. Recorda que o ambiente social em que te encontras é a escola em que Deus te situou a fim de que aprendas a amar. No mundo, procura caminhar acima do espírito de reclamação. Quem soma queixas quase sempre multiplica os problemas por onde passa e subtrai de si mesmo a oportunidade de servir e crescer. Vou ler mais uma. Um pouco mais de paciência e vencerás a contrariedade que te visita. Um pouco mais de compaixão e relevarás o irmão que te agride. Um pouco mais de tolerância e ajudarás o parente difícil que te compartilha os dias. Um pouco mais de perseverança no bem e te reerguerás do erro em que tropeçaste. O processo de autoiluminação é lento, reclamando esforço contínuo dia a dia, passo a passo. Resulta da soma de pequenos atos que estabelecem hábitos. Assim, como o dia não substitui a noite repentinamente, ninguém se converte em anjo de um momento para o outro. Rios e mares resultam da soma de incontáveis gotículas. O próprio corpo físico que te serve à experiência terrena depende de milhões de células microscópicas, trabalhando incessantemente. Por isso, vence o desânimo e evita a precipitação, tentando sempre um pouco mais de amor. E o amor, crescendo em ti, te responderá com o equilíbrio do corpo e a plenitude espiritual. Que assim seja. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos e recebam todos, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram, o nosso abraço fraterno. Vamos, nesse momento, silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma e vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por este momento e por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, divino amigo, vós que estás à frente de todos os trabalhos desta casa, te convidamos para estar conosco neste momento. Estende as tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados,
para com todos aqueles que se encontram lá fora, para com os nossos familiares que deixamos em nossos lares, aonde eles estiverem, para com todos aqueles que trazemos em nossos corações os nossos pensamentos, os que são motivo de nossas preocupações, de nossas aflições. Pelos nossos entes queridos nós te pedimos, e por toda a humanidade que sofre. Fazei, amado Mestre Jesus, que esse pouco momento que aqui estamos, que possamos assimilar os teus ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, e assim nos tornar melhores cristãos, para melhor da tua luz. Pai nosso que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para a Igreja. Graças a Deus. Temos aqui o nosso irmão e amigo, companheiro de jornada. Em mais este rico encontro que sempre temos tido ao longo de nossas andanças, nos sacia por um tempo, por isso nós estamos toda semana aqui bebendo dessa água, né? Onde o Cristo é o grande agente de tudo isso. E Jesus, o tema da nossa palestra é uma fala do Mestre, em que ele vai dizer assim para todos nós, para todo aquele que está no planeta Terra, encarnado e no orbe terreno: buscai primeiro o reino de Deus. Esta é uma fala do Mestre. Buscai primeiro, antes de tudo, o reino de Deus. E é nesse sentido que nós vamos discorrer um pouco, para ver como é que nós estamos andando na busca deste reino tão necessário para a nossa felicidade. E é no turbilhão dos acontecimentos do dia a dia, especialmente naqueles dias em que as dificuldades se agigantarem aos nossos pés, né? E essas dificuldades fazem parte de um conjunto de dificuldades que nós criamos em tempos remotos, em tempos passados, quando escolhemos o que queríamos para o porvir, que é hoje. Da mesma forma, das escolhas que nós estamos fazendo hoje, nós haveremos de estar, como consequência das nossas ações hoje, amanhã, nesse porvir, mais ameno ou mais dificultado, de acordo com as escolhas que nós estamos fazendo, né? Muitas vezes, nessas dificuldades, nesse turbilhão em que nos encontramos, temos vontade até de abandonar o barco, né? De fugir dos nossos compromissos, achando que a nossa cruz está um pouco pesada, né? Então, quando não resvalamos corriqueiramente, acostumadamente, a reclamações de tudo e de todos, não raro reclamamos do próprio Deus, sobre as condições em que nós estamos na vida presente hoje, devido à nossa falta de maturidade para lidar com os eventos da nossa vida. Então reclamamos, né? Tem pessoas que já acordam reclamando. Então é um mecanismo que muitos de nós, sem se dar conta, está num comportamento dessa natureza. Bezerra de Menezes, no livro Recados do Coração, ele vem nos socorrer para dizer que o nosso Pai, Deus, nos provê de todos os recursos para a travessia da jornada na nossa existência. E aí que ele vai dizer que a vida nossa é o bem mais precioso que nós devemos cuidar com preciosidade. A vida de cada um de nós
é um bem que Deus nos dá e nos provê de todos os recursos para o melhor aproveitamento da nossa vida hoje. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na terceira parte desse livro, que vai tratar das leis morais, no capítulo 11, que dentro das leis morais, a lei de justiça, de amor e caridade, são 10 leis morais que estão contidas ali nessa terceira parte do livro dos Espíritos. E Allan Kardec, neste capítulo 11, da lei de justiça, amor e caridade, faz uma pergunta aos espíritos superiores, a pergunta 880 do livro, e ele pergunta exatamente isso: qual o primeiro de todos os direitos do homem? E os espíritos respondem: o de viver, a vida que Deus nos dá, por misericórdia, por um mecanismo evolutivo nosso, para o nosso bem. E quando Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, pergunta qual o objetivo da encarnação, qual o objetivo da vida, em que os Espíritos vão dizer: Deus impõe, porque se dependesse de nós, Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O quão consolador é isso, com o fim de fazer a cada um de nós chegarmos à perfeição, que significa pureza, que significa felicidade. Esse é o objetivo. Depois que nós chegarmos lá, aí a gente vê o que faz com a felicidade. Mas nos tornaremos espíritos puros, espíritos crísticos, na condição em que se encontra Jesus hoje. Continua Bezerra de Menezes que as pedras no caminho serão espontaneamente contornadas, como a água do rio para o mar, contornando os obstáculos que aparecem ali à frente. É a flexibilidade, é a modernidade líquida que nós vamos encontrando pelos recursos divinos, pela providência divina a cada um de nós, nos ajudando a contornar as barreiras, as dificuldades, superando-as gradativamente. E ele vai nos dizer para não perdermos a fé, não perdermos a fé, jamais. Tenha bom ânimo. Veja, tem bom ânimo, nós estamos na vida, nós estamos aqui podendo nos sentir, nos olhar, compartilhar deste momento a nossa existência. Ele vai nos dizer: tem bom ânimo e segue adiante. Sabe por quê? Porque Jesus, o Mestre Divino, não desampara a nenhum de nós. Ele que se intitula o Jardineiro Divino, lá no capítulo 6 do Evangelho, no item 6, e que eu acho tão bela essa passagem, eu não me canso de repetir aqui, e vocês vão cansar de me ver repetir aqui essa fala, até vocês me expulsarem aqui da tribuna, e que Jesus vai dizer o Evangelho todo é uma poesia, mas aqui uma poesia dentro da poesia, que o Mestre diz: eu, o jardineiro divino. E quando nós temos a figura do jardineiro, nós lembramos daquele que cuida das flores, e portanto nós somos as flores de Deus, e ele é o jardineiro divino que cultiva as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. É ou não é belo? Cultiva as nossas almas. E entendendo alma, e Kardec faz uma distinção pedagógica para dizer que alma é quando estamos encarnados e espírito quando estamos desencarnados. É só uma distinção pedagógica. Estão falando da mesma coisa, né? Então Jesus
não nos desampara a nenhum de nós. Disse-nos ele, isso está em Mateus, e também no capítulo do Consolador prometido, no capítulo 6 do Evangelho, ele vai dizer assim: não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Pensa um pouco. Por que turbar o coração? Crê em Deus, crê também em mim. Vinde a mim, diz ele, todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviareis. Disse-nos o Mestre. Não vê as aves dos céus, que não plantam, que não semeiam, e Deus não provê tudo para a manutenção da vida delas? Imaginemos em relação a nós. Deus provê os recursos, e é isso que a gente precisa se ater, estar atento a tudo isso. Se fizermos uma viagem no curso da nossa vida, na linha do tempo, nós vamos identificar a presença da providência divina nos ajudando a vencer os dias para estarmos aqui hoje com tranquilidade, reunidos em torno. Dê uma visitada na linha do tempo e vê quantas situações nós já vencemos, graças a Deus e graças aos bons espíritos que nos ajudam na travessia dos dias turbulentos da experiência reencarnatória. A existência, a nossa vida, não dá para ser considerada como um filme que eu posso assistir depois, porque agora não dá, que eu tenho beach tênis, que eu tenho que ir aqui, que eu tenho que ir acolá, e depois eu olho isso. Não, a vida, os acontecimentos não tem replay, não tem replay, ela é vivida aqui e agora na condição em que nós estamos, não dá para deixar para depois, porque já é outro momento, e nós não podemos ser hoje o que fomos ontem. Nós somos sempre uma versão aprimorada do dia seguinte, e ele vai dizer, não dá para voltar, por isso viva o hoje, viva o agora, ame a sua vida, com paixão, ou apaixone-se por ela, com amor, não importa a linguagem, o termo que estamos utilizando, desde que entendemos o que estamos trabalhando a ideia. Ame a sua vida, porque ele vai dizer, busque primeiro o reino de Deus. E se nós não amarmos as nossas vidas, não nos apaixonarmos por esta vida que Deus nos deu, por razões outras que batem a nossa porta, escapa aos nossos pés esse caminho para buscar o reino de Deus. Um dia, nós vamos embora. E talvez muitos de nós que estagiamos hoje nesta escola terrena, vamos nos dar conta das insignificantes situações que nos levaram a tristes episódios. Olha isso, por não estarmos vigilantes e atentos, por detalhes. E aí, Jesus, sempre o Mestre, tudo em torno do Mestre. Por que o Mestre? Kardec pergunta, quem Deus tem nos oferecido de modelo e guia para nós? Que está na questão 625 do Livro dos Espíritos, e os Espíritos respondem
Jesus. Este livro, Livro dos Espíritos, o Vadimecum dos Espíritos, adquiram-o, leiam. 1019 perguntas feitas por Kardec, todas respondidas pelos Espíritos superiores. E ele faz essa pergunta na questão 625, que é Jesus. Toda a experiência do Cristo aqui foi de ensinamentos profundos para a nossa felicidade. Abriu caminhos que separam a humanidade em antes e depois dele. Até aqui era assim, a partir de agora é assim, simples assim. E ele, lá no Monte Tabor, ele vai nos dar um ensinamento para os 3 que estavam com ele, de orar e vigiar. Orai e vigiar. Isto resume muita coisa do nosso proceder, no nosso comportamento, no cotidiano. Orarmos, mas vigiarmos os nossos pensamentos. Somos testados diariamente para nos melhorarmos e não nos apercebemos que precisamos combater a nós mesmos, como diz Kardec, no combate às nossas imperfeições, às nossas más inclinações. Como diz Emmanuel, esse é o bom combate, porque não é um combate com o outro, é um combate conosco mesmo, com as nossas tendências inferiores que ainda gritam dentro de nós. Então nós somos testados diariamente para combatê-las e para sairmos vitoriosos das nossas vidas. E são essas imperfeições que, por ignorância ou por invigilância, criamos dificuldades, nos enredamos no emaranhado das imperfeições. Buscai primeiro o reino de Deus. E toda vez que estivermos emaranhados nessa armadilha, nessa arapuca, se nós pensarmos um pouco nisso, no reino de Deus, e o caminho que Jesus nos aponta para conquistá-lo dentro de nós, não é lá fora, é aqui dentro. Toda a sensação, todo o sentimento, todo o bem, toda a felicidade, todo esse bem-estar é aqui dentro que acontece, mesmo na relação com o mundo, mas é aqui dentro que acontece, na intimidade de cada um. E são essas aflições, sofrimentos gerados pelas imperfeições que nos tiram a paz. E aí, sem paz, as coisas ficam muito complicadas para a nossa vida. E é quando essa invigilância e na ignorância dos objetivos da reencarnação que nos atrapalhamos de graça. Veja, questão 132. Deus impõe a fim de chegarmos à perfeição. Mas reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias, porque Kardec pergunta, lá na questão 166, se a gente não conseguir atingir a perfeição numa existência, que é impossível, o que faz? Sofrendo a prova de uma nova experiência reencarnatória. Aí tem um ciclo reencarnatório na Terra: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, estava a lei. Nascer, vivida de relação, essa que nós estamos agora, morrer. Aí vem a pergunta: precisa reencarnar? Se sim, nasce de novo. Sim, precisa. Ciclo de novo. Desencarna, pergunta de novo: precisa reencarnar? Sim. Faz o ciclo de novo: nascer, morrer, morrer. Pergunta para você agora: precisa reencarnar? Precisa. Aí alguém vai perguntar: quando é que a gente sai disso? Quando a nossa evolução nesse ciclo reencarnatório na Terra não necessitar mais das experiências na Terra.
Precisa reencarnar na Terra? Não. Subimos de patamar. Reencarnaremos em planos mais evoluídos. O ciclo continua, nascer, morrer, nesse plano. Só que é diferente. É plano mais feliz. E o espírito vai assim gradativamente até um dia, aí você responde não, tá? Até um dia que nos será perguntado para todos nós: precisa reencarnar? Não, espíritos puros. Viu? Olha a felicidade. Espíritos puros. Não precisa mais reencarnar. Esta é a missão nossa, de chegarmos a essa condição. Agora não. Agora é nos tornar espíritos de segunda ordem, porque somos espíritos de terceira ordem. Então, o nosso primeiro trabalho é nos tornar espíritos de segunda ordem. Depois, na hierarquia dos espíritos de segunda ordem, espíritos de primeira ordem. Essa é a nossa meta. Então, nesse estágio em que estamos, que é um cobrando do outro, o outro cobrando de um, nesse comportamento, vai nos dizer Jesus: mas não é a cada um segundo as suas obras? Por que nesse comportamento das minhas imperfeições eu estou cobrando um comportamento do outro? Jesus disse: mas é a cada um segundo as suas obras. Cuide da sua e não cuide da obra do outro. Cuide da sua obra. Nos ensinou Jesus o quê? Sobre a caridade. E é comum as cobranças das nossas relações em qualquer área em que nós nos encontramos. Há sempre um movimento de cobrando coisas. E aí que está o problema. Nos ensinou Jesus sobre a caridade. Veja, Allan Kardec, na questão 886, sempre no Vade-Mecum, no Livro dos Espíritos, vai perguntar aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E quando nesse comportamento que nos encontramos, que nos incomodamos com o comportamento do outro, e é por isso que nós cobramos, ou julgamos, ou nos atravessamos, nos conflitamos, nós não estamos sendo caridosos, porque não estamos sendo indulgentes, porque estamos julgando o comportamento do outro, não estamos sendo benevolentes, que dirá o perdão das ofensas. Buscai primeiro o reino de Deus. Como? Jesus nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Como fazer isso? Caridade. Por quê? Porque fora da caridade não há salvação. A gente não está careca de ouvir isso? Eu principalmente estou. A gente não está careca de ouvir isso? Não é fora da igreja. Não é fora da igreja. Não é fora de parede. Não é isso. É fora da caridade que não há salvação. Fora da caridade eu não trilho esse caminho que nos leva ao reino de Deus. Para buscar o reino de Deus, primeiro lugar em tudo nas nossas vidas, é preciso sermos caridosos. Para sermos caridosos, temos que ser benevolentes, indulgentes e perdoar as ofensas. Fica mais fácil? Mas nessa convivência em que nos incomodamos com o outro, por comportamentos, às vezes a esposa se incomoda com o comportamento do marido, o marido se incomoda com o comportamento da esposa, o filho, nestas relações e em qualquer relação em que nós estejamos, de coisas corriqueiras muitas vezes,
esqueceu um dia lá de arrumar a cama, e vem aquele cobrança, esqueceu um dia e vem a cobrança, e essas coisas do dia a dia que nós nos apercebemos e deixamos isso tomar conta, e isso dá vazão, dá abertura para outras coisas, e chega um momento que a gente não dá conta da situação, de tão avolumada que ela está, e fica insustentável. Nós não estamos aqui para uma disputa de imperfeições com o outro, mas sim num combate ininterrupto com as nossas próprias imperfeições. Vejam, Jesus visita Marta e Maria, vai lá na casa da Marta e Maria. O que Maria faz? Ela se assenta aos pés do Cristo para ouvi-lo. E Marta, inquieta, que representa muitos de nós, inquieta com os afazeres da casa, porque está incomodada com Maria. Não é Maria sentada aí, Cristo, e nós temos um monte de coisa para fazer, e ela inquieta com as coisas do cotidiano, que podia deixar para amanhã, para depois, não tem problema, quem sabe para a próxima reencarnação. E aí Jesus diz assim: Marta, 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 por que estás tão inquieta? Maria escolheu a melhor parte, o ensinamento, porque este ensinamento nunca lhe será roubado, nunca lhe será tirado. Então ela escolheu a melhor parte, e que vai levar para toda a vida. Mas Marta estava inquieta com as coisas do cotidiano, incomodada com Maria, assim como nós nos incomodamos um com o outro pelo comportamento do outro, e esquecemos de pensar nisso, mas é a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o seu estado evolutivo, e que não nos compete cobrar nada de ninguém. Por isso, sermos indulgentes com as imperfeições alheias e severo com as suas. Nós enxergamos um cisco no olho do outro e não enxergamos a trave atravessada na nossa. Falta de indulgência. Quando praticamos esse comportamento na relação com o outro, nós não estamos sendo benevolentes, indulgentes, e o que dirá das ofensas? Consequentemente, não estamos sendo caridosos. E se não somos caridosos, nós não estamos no caminho que nos leva a este reino. Ainda na terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai falar das leis morais, lá no capítulo 12 agora, Allan Kardec é fantástico pedagogo, né? Ele consegue ter um poder de síntese, mas dá uma amplitude no entendimento das coisas. Na pergunta do capítulo 12, ele vai abordar os caracteres do homem de bem. Pergunta Allan Kardec na questão 918. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará na hierarquia espírita? Quais indícios? Aí os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de caridade, amor e justiça. Todos os atos. E aí, cada um de nós vai provar, vai reconhecer a elevação quando os nossos atos representam a prática da lei de justiça, amor e caridade. Resumindo, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Mas aí Kardec não satisfeito, porque ele é chato. Kardec é chato. E ele nos diz para ser crítico em tudo, porque a razão tem que estar sustentada em princípios. E ele pergunta na questão 919, e essa pergunta é importante. Pergunta para Kardec: qual o meio prático e eficaz que o homem tem de melhorar-se
nesta vida. Veja, não é meio teórico, não é, deixou de ser teoria. Depois de filosofar, né? Depois de nós estarmos aqui falando e refletindo, a pergunta dele vai lá. Qual meio prático? É prática. Não é pensamento, senão a gente passa a reencarnação pensando e não faz nada. Não é filosofando, não fica filosofando aí a reencarnação e não sai do lugar, porque há necessidade da prática. A experiência reencarnatória é a prática. Reclamando ou não, mas a gente está praticando algo, né? Aí vem um filósofo antigo, já dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Veja, ele faz todo um caminho para você sair do outro e voltar-se para si. E tudo aqui é cada um segundo as suas obras, já disse Jesus. Conhece-te a ti mesmo. E aí o desdobramento da questão 919, que fecha esse capítulo das leis morais, depois entra nas penas e gozos futuros, as esperanças e consolações, na quarta parte do livro dos Espíritos. Então ele fecha com essa questão. E ele vai dizer: como que eu faço isso? Como que eu me conheço? E aí Santo Agostinho, ele tem uma dissertação, um tratado, que aí eu vou deixar para vocês lerem. Tem umas 3 páginas aqui, só Santo Agostinho falando como fazer isso. É maravilhoso. E aí quando abre o capítulo das esperanças e consolações, na questão 920, pode o homem ser feliz plenamente na terra? Todo mundo já sabe a resposta. Só vi fazendo assim. Não, por quê? Porque o nosso comportamento ainda, em todos os atos da nossa vida, não representam a prática da lei de justiça, amor e caridade. Então o homem não pode ser feliz plenamente na terra. Bom, quando nós damos vazão a essas más paixões, nós estamos aonde no ensinamento de Jesus? Na porta larga. É na porta larga que a gente dá vazão às nossas más paixões, e nós estamos abraçados aí. E é preciso adentrar a porta estreita, que requer justamente essa luta, essas renúncias, para não andar por onde anda toda a gente, motivada pelos interesses imediatistas do mundo. E aí o Espiritismo vem então a brilhantar a nossa vida, nos falando da vida além desta vida, nos falando da vida imortal, nos falando do mundo espiritual. Quando o homem compreende antecipadamente a vida espiritual, este conhecimento lhe faculta, lhe ajuda, lhe sustenta para você fazer esforços para dominar as suas más inclinações. Já entendemos que não somos daqui, que passaremos. O Espiritismo vem nos ensinar que em algum momento o espírito que hoje está encarnado vai desencarnar. Aquele ciclo: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Lei. O Espiritismo vem tratar, os alunos sabem, não sabem? O Espiritismo vem tratar da nossa origem, da nossa natureza, do nosso destino e das nossas relações com o mundo material. Quanta coisa a terceira revelação, o Consolador prometido, nos ensina. Um dia nós vamos embora. Um dia desses você vai comer aquela refeição e será a última. E você não sabe disso. Um dia desses você vai ter aquele conflito que costumeiramente tem com o esposo ou com a esposa.
aquela briguinha por alguma coisa ali, e vai ser a última. E você não sabe disso. Vai ser um dia que você vai cheirar aquela flor que você cuida cuidadosamente todo dia, que cultiva ela, e vai ser a última vez. E você não sabe disso. Vai ser um dia que você vai chegar à noite e beijar o seu filho, a sua filha, e vai ser o último beijo. E você não sabe disso. Vai ser um dia que você vai sair para o trabalho, feliz da vida, e vai ser o último. E você não sabe disso. Vai ter um dia que vai ser o último. Da preciosidade da vida. Vai ter um dia que as nossas forças não vão dar conta, porque nós vamos partir. Vai ter um dia que você vai encontrar aquele amigo, aquela amiga, e vai dar um abraço gostoso, e vai ser o último, e você não sabe. Vai ter um dia que nós vamos olhar um para o outro, como poderemos olhar agora um para o outro, e vai ser o último olhar, e nós não sabemos. Vai ter um dia que eu vou estar fazendo a palestra aqui, e vai ser a última, e eu não sei disso, mas não é hoje. Não é hoje. Me ajudem, já que eu falei, né, que não é hoje, mas vai ter um dia, o nosso dia de voltar para casa. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu sei o que é ter pouco e o que é ter muito, em toda e qualquer situação. Eu aprendi o segredo de ser bem alimentado. Olha a fala que ele tem. Eu aprendi o segredo de ser bem alimentado e de estar com fome, de ter muito e de passar necessidades. Aí vem o ensinamento. Eu aprendi que eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Deus. Por isso buscar o reino de Deus. O sentido da vida não é uma especulação com as coisas do mundo. Tudo isso fica. Voltaremos nus com o que somos, não com o que temos. Disse Jesus: de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? A gente pode dançar no Evangelho para tudo quanto é lado, e a gente vai encontrar sempre a substância essencial para as nossas vidas. De que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Diante de Jesus, que Ele nos convidou justamente isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se isso fizéssemos, tudo ou mais nos seria acrescentado. E nós invertemos isso. Nós queremos tudo ou mais, para depois, quando as portas se fecharem, nós cogitarmos de buscarmos Deus. E é o inverso. Busque a Deus primeiro, neste caminho da caridade, e tudo ou mais nos será acrescentado. Precisa entender isso, trazer para a nossa realidade, para que isso tenha impacto na nossa existência. Geralmente o homem imprevidente da vida espiritual somente cogita de Deus quando as portas são fechadas. Já o homem previdente edifica a sua casa
sobre a rocha de valores espirituais. E aí faz diferença. O convite de Jesus é esse. Chico Xavier vai dizer, né, aos 90 anos, eu me sinto intimamente feliz e alegre, como aquele trabalhador que tinha um recado a dar, e eu dei o recado, e eu me sinto intimamente feliz. Agora eu estou esperando a fala do grande chefe para o que eu devo fazer. Né? Olha que lindo. O homem não pode esquecer de depositar amor na conta corrente da sua vida. Senão nós vamos ser aquele homem previdente que vai buscar os recursos na sua conta bancária sem nunca ter depositado. Então é preciso depositar amor na conta corrente das nossas vidas. Muitos chegam à vida espiritual como verdadeiros mendigos, embora na terra desfrutasse de posição confortável. Qual a prioridade? Qual a nossa prioridade? Lição de casa: buscar o reino de Deus através das estradas da caridade. Agarrar a vida do jeito que está. Agarrar a vida. Com dor, sem dor, com dinheiro, sem dinheiro. Agarre a sua vida. Ela é a sua vida. Porque é ela, na condição que está, para a sua melhoria espiritual. Não é se acomodar, é lutar para se melhorar. Para subirmos a rampa da evolução. Ajuste o GPS, senão ele fica calculando a rota toda hora. Ajuste o GPS e adentre pelos caminhos certos. Para finalizar, Emmanuel vai nos dizer no livro Fonte Viva, no capítulo 79, sobre a paz. Diz-nos que há muita gente buscando a paz, mas raros tentam segui-la, porque, todavia, ele, de fato, a paz, de fato, não existe sem Cristo em nós. Não existe sem Cristo em nós. Buscai primeiro o reino de Deus. Que assim seja. Muito obrigado. Por favor, abençoada. É uma abençoada, né? Bem, depois de toda essa fala, né, trazendo Jesus para bem juntinho de nós, para bem dentro de nós, através dos seus ensinamentos que nos foram trazidos nesse momento, nós só podemos sairmos daqui melhores de quando que chegamos. Pai de bondade, amado Mestre Jesus, onde quer que haja dor e sofrimento, que a Tua luz se faça sentir. Olhai por todos aqueles que se encontram nos leitos de dor, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em toda parte. Olhai por aqueles que perderam a fé e a esperança, que se encontram na solidão. Te pedimos, amado Mestre Jesus, que abençoe todas as famílias do mundo inteiro. Entre, amado Mestre Jesus, em todos os lares, levando a Tua paz, o Teu amor, a Tua luz. Também te pedimos que adentre em nossos lares, envolvendo a todos que lá se encontram, com Teu amor, com as Tuas energias sublimes, com a Tua paz.
Amado Mestre Jesus, queremos te pedir por toda a humanidade que sofre. Abençoa, Senhor, planeta Terra. Derrame a tua luz em abundância sobre todo o planeta Terra, sobre todas as nações, todos os governantes, para que haja paz, harmonia, união, fraternidade. Que possamos todos nós, imbuídos dos melhores sentimentos, doar o que tiver de melhor em nós, em favor de todos aqueles que nos busquem, onde quer que estejamos. Fazei, amado Mestre Jesus, que as nossas preces cheguem até vós, em favor daqueles que estão sofrendo as consequências das guerras, do desamor, da violência, das tragédias, daqueles que trazem seus corações endurecidos, espalhados por esse mundo afora. Escutai, amado Mestre, os soluços abafados dentro da noite, na luz do dia, em toda parte, há gemido, choro, sofrimentos. Vós sabeis onde está o sofrimento, vós sabeis a dor de cada um, mas fazei, amado Mestre Jesus, que possamos entender que se não buscarmos o reino de Deus, nós continuamos sofrendo as consequências dos nossos atos de existências passadas. Nesse momento queremos te pedir por todas as religiões, por todos aqueles que pregam a tua palavra, os teus ensinamentos, pelo movimento espírita, por todos os espíritas, por todas as casas espíritas, por esta casa, a tua casa, Senhor, e por todos nós que aqui nos encontramos, por aqueles que se encontram lá fora, que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, recebemos o auxílio do alto, porque somos todos necessitados da tua compaixão, da tua misericórdia. Cura-nos, Senhor, de todas as nossas enfermidades, do corpo, do espírito e da mente, e que possa a nossa voz chegar como uma prece em favor de todos que nos estão ouvindo, onde quer que esteja, onde chegue a nossa voz. E fazer, amado Mestre Jesus, que ao retornar aos nossos lares, que possamos levar em nossos corações tudo que bom aqui recebemos nesta noite, e que os nossos irmãozinhos que nos acompanharam necessitados de ajuda, que fiquem aqui na casa, porque aqui é o hospital de Jesus. Que somente os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, nos acompanhem por onde nós for. Que assim seja. Senhor, fazei de nós um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, fazei que levamos o amor. Onde houver ofensa, levamos o perdão. Onde houver dúvidas, levamos a fé. Onde houver erros, levamos a verdade. Onde houver discórdia, levamos a união. Onde houver desespero, levamos a esperança. Onde houver tristeza, levamos a alegria. Onde houver treva, levamos a luz. Ó Divino Mestre, fazei que procuramos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é renascendo dos nossos erros, das nossas falhas,
que viveremos para a vida eterna. E assim, amado Mestre Jesus, quero te pedir a permissão para dar por encerrado a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. Eu recebo todos aqui presentes e aqueles que aqui não estão, o nosso abraço fraterno e um beijo no coração de cada um. Que assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos.